Olá, graça e paz, que Deus abençoe você e a sua casa. Hoje eu quero falar algo muito importante. A fé e as atitudes, elas precisam caminhar juntas em todo o tempo, mas estamos falando sobre os processos que passamos. E nesse tempo de processos, precisamos ter isso muito na nossa mente. Fé e atitudes, elas caminham juntas. Não é porque eu estou passando por um tempo de processo, não é porque eu estou passando por um tempo talvez de espera, que eu tenho que ficar parada, que eu tenho que ficar sem agir. Não, nós sempre precisamos de um movimento, sempre nós precisamos estar nos movimentando em Deus. E eu quero falar hoje sobre uma viúva e sobre as ações que ela teve. E essa passagem ela está em 2 Reis 4, que diz: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor e levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe: Vai, pede emprestado vasilhas a todos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E no 7 diz: Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Diz-lhe ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Nós sabemos que naquele tempo, uma mulher que ficava viúva, ela dependia dos seus filhos para se alimentar, para proteção, enfim. Uma mulher, naquele tempo, ela não tinha um trabalho remunerado, enfim. E nesse caso, onde havia uma dívida, os credores levavam os filhos e às vezes a esposa como servos para viver como escravos, servindo para que a dívida fosse paga. E este era um homem de Deus, este que morreu. E esta viúva, ela foi atrás de alguém que poderia ajudar. E aqui eu quero citar 3 atitudes. E a primeira delas é: analise sua vida. O movimento ele deve ser interno ou externo. Quando nós passamos por algum processo, é porque algo Deus está amadurecendo em nossa vida, algo nós precisamos observar, algo precisamos mudar, alguma atitude, algo que precisa se movimentar na nossa vida. E nós precisamos compreender este processo, o movimento é interno ou é externo. Embora haja movimentos externos, ele vai refletir no interno. Nesse momento, aquela mulher, ela precisava buscar uma ajuda imediata, porque era algo externo que ela precisava. Ela precisava de recursos financeiros, ela precisava sanar algo que tinha naquele momento levado os seus filhos embora. E naquele momento ela foi buscar alguém que poderia ajudá-la realmente. Então, aí vem o segundo ponto. Ter uma direção clara é muito importante. Naquele momento, ela não saiu procurando ajuda nos seus vizinhos para resolver o seu problema. Ela foi buscar em alguém que ela sabia que tinha uma palavra para lhe dar, uma direção certa, tinha a voz de Deus. Naquele tempo, Deus ele não falava tão diretamente com as pessoas como é hoje. Ele usava os seus profetas. E assim ela foi buscar uma direção de um profeta de Deus, de saber o que eu faço agora. Você tem a resposta para mim, porque ele disse: o que que tu queres, né? O que que eu posso fazer por ti? Então ela tinha uma direção clara, ela foi certo, e aquele buscar daquela mulher trouxe uma resposta de Deus para sua vida. Porque quando nós buscamos no lugar certo, buscamos em Deus a resposta, nós nunca saímos sem resposta, nós nunca saímos de mãos vazias, nós nunca saímos sem saber o que fazer. E naquele momento, analisando, era interno ou era externo? Bom, ela precisava de uma resposta para a sua vida
financeira para sua casa, e ela foi buscar uma direção clara, uma direção certa, e buscando daquele profeta que era a voz de Deus, simbolizando a voz de Deus naquele tempo. Ela teve a direção clara, e ele disse então para ir até os seus vizinhos e buscar vasilhas, não poucas. Então, há momentos, aqui entra o terceiro item, que há momentos que nós precisamos somente orar, mas em outras nós precisamos orar e agir. Há coisas na nossa vida, em momentos que nós precisamos apenas orar, onde a ação é de Deus. Não há mais como nós interferirmos em determinada situação. Sabemos que há coisas que o homem precisa fazer e aonde nós precisamos fazer, Deus não interfere, porque o homem precisa se mover, o homem precisa fazer, há passos de fé, há atitudes, nós precisamos nos movimentar em atitudes em fé. E há coisas que Deus faz e aonde há um mover de Deus, o homem não consegue interferir. Então há momentos que somente por meio de oração é que as coisas vão se movimentar, mas em outras é oração e atitude. Tudo que nós fizermos, há uma colheita naquilo, e Deus, ele espera ver os seus filhos se movendo em fé, espera ver os seus filhos tendo atitude. Bom, se você quer um emprego, você vai ficar em casa esperando que alguém te ligue? Bom, você espera que alguém te ligue, mas primeiro você precisa sair, entregar currículos, fazer entrevista. Então há um outro passo que somente o movimento de Deus é que vai fazer com que aquele milagre aconteça. Então nós precisamos saber quando é o tempo de orar e esperar e quando é o tempo de orar e agir. E neste momento essa mulher, ela sabia que ela precisava agir. E ela teve uma direção: vá aos seus vizinhos e peguem vasilhas, não poucas. E foi isso que ela fez. Ela pegou muitas vasilhas e trouxe para sua casa. E ali ela teve uma direção clara, ou seja, ela se moveu em fé. Esse é o quarto item. Ela se moveu em fé, pedindo vasilhas, não poucas. Ela teve uma direção, mas ela foi e agiu também. E ali, depois desse momento, vem o quinto item. Fechou a porta, ou seja, ela não ficou mostrando para todo mundo a sua situação e nem o mover que estava prestes a acontecer. A direção foi: entra na tua casa, pede vasilhas e fecha a porta. E neste momento é onde houve o mover de Deus. Ela não saiu espalhando para a vizinhança, ela não saiu falando para todo mundo aquilo que estava para acontecer. Sabe que muitas vezes nós falamos demais e tardamos o nosso processo, porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é em nós, não é no outro, não é no amigo, não é no vizinho, é em nós. E nesse momento, ela entrou e fechou a porta, e ali Deus fez a obra na casa dela, na vida dela. E é assim que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós precisamos fechar a porta das coisas externas, fechar a porta dos argumentos, das opiniões, daquilo que vem externo. E dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, somente nós e Deus, é ali que vai haver o mover interno, externo. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas nós precisamos compreender que nós não saímos sem resposta diante da presença de Deus. E foi os 5 itens que Deus ministrou ao meu coração para que eu estivesse compartilhando com você nessa tarde. Primeiro, analise a sua vida. O movimento que precisa ser feito é interno ou externo? Por que interno? Muitas vezes é algo dentro de nós que precisa se movimentar. É um perdão que precisa ser liberado, é um orgulho que precisa ser abatido. Segundo, ter uma direção clara é muito importante. Nós não podemos sair fazendo de qualquer forma. Nós não podemos sair fazendo algo que está no nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então nós precisamos de uma direção clara de Deus para as nossas vidas.
Terceiro, há momentos que precisamos somente orar, mas em outros, orar e agir. Quarto, aquela mulher, ela se moveu em fé. Precisa haver um movimento da nossa parte. Deus precisa ver que há um empenho da nossa parte em aprender, em passar por aquele processo com um aprendizado. Isso é importante. E quinto, fechou a porta. Isso é muito importante. Esse fechar a porta pode ser, como eu falei, das opiniões externas, pode ser daquilo que vem de fora para dentro. Nós precisamos cuidar aquilo que possa estar contaminando a nossa vida, a nossa mente. E a porta, ela também simboliza que é algo que é somente nós e Deus. É algo silencioso, é algo que precisa ser tratado somente em nós, sem que as outras pessoas saibam, vejam. Somente nós e Deus, ouvindo a voz dele, ouvindo a direção clara dele. Amém, queridos? Que você receba essa palavra nessa tarde e que você tenha a atitude certa em meio aos processos e que venhamos a vencê-los, amadurecendo, trazendo aprendizado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e o nosso ministério, superando todos eles com fé e atitude. Amém? Eu gostaria de orar brevemente por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, temos o exemplo, Senhor, dessa viúva, Senhor. Alguém que soube buscar em Ti, Senhor, a direção certa para aquele momento, onde o milagre aconteceu, Senhor, fruto de uma atitude correta, fruto, Senhor, de um encontro, Deus, com a Tua direção, com uma palavra profética que trouxe, Senhor, um rompimento sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, que nesse tempo Tu esteja, Senhor, falando aos nossos corações, trazendo liberações do céu, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de acelerar de processos, Pai. Um tempo, Senhor, onde o nosso coração encontra, Senhor, o Teu, onde os nossos ouvidos, Senhor, se abrem para a voz do Teu Espírito e nós venhamos a romper, Senhor, com tudo aquilo que está limitando a nossa vida, com todo o processo, Senhor, que talvez está sendo, Deus, adiado, Deus, tudo aquilo que está paralisado na nossa vida, em nome de Jesus, que venha cair por terra agora, todo o levante do inimigo na nossa vida, toda a muralha colocada pelo inimigo, que agora seja dissipada no poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Fortalezas nas mentes, tudo aquilo que nos impede de agir, Senhor, de ter a atitude correta, agora, Senhor, em nome de Jesus, que venha cair por terra toda surdez espiritual, toda cegueira, toda falta de entendimento e de discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor, Pai. Declaramos um tempo de aceleração, Pai, um tempo de rompimento, Pai, de unção de Deus, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, e que o Senhor derrame da Tua bênção, da Tua provisão, do Teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, a provisão do Senhor entrando em cada casa, Senhor, o milagre da multiplicação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá sabedoria, Deus, para agir, Pai, na nossa casa, na nossa família. Espírito Santo de Deus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda influência maligna dentro da nossa casa, no meio dos nossos filhos, em nome de Jesus, no nosso trabalho, que caia por terra agora, todo laço planejado contra as nossas vidas, agora seja destruído, todo espírito de depressão, de opressão, eu dou uma ordem agora que seja dissipado, batalhas na mente, em nome de Jesus, que caia por terra, todo sentimento, todo pensamento de derrota, de fracasso, de depressão, em nome de Jesus eu dou uma ordem que bata em retirada agora no poder do nome de Jesus, e eu declaro a unção e a bênção do Senhor sobre esta casa e sobre esta família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, você toma posse dessa palavra? Coloque aqui nos comentários então que você toma posse dessa palavra e se esse vídeo te abençoou, curta e compartilhe. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a sua casa.